plena floresta selvagem da Amazônia, banhada por afluentes do maior rio do mundo, o verdadeiro perigo pode não estar na profundeza das águas ou entre as árvores, mas um pouco acima deles. Meu nome é Fred Morse, terráqueo, brasileiro e mochileiro ufológico. Eu e minha equipe vamos em busca de diferentes fenômenos extraterrestres. Ilha de Colares, Amazônia Paraense, palco de um dos mais espetaculares eventos ufológicos da história. Feixes de luz que sugavam o sangue da comunidade ribeirinha no início dos anos 70. Uma operação militar secreta responsável por incríveis registros de um ataque extraterrestre jamais visto em nosso planeta. Young poet lay drunk on a barroom floor, having drunk so much he could not drink anymore. Yes, a terrible vision they broiled in his brain. Irei contar um fato que realmente aconteceu. No famoso chupa-chupa que em Colares apareceu. Chamaram de chupa-chupa porque vinha em velocidade, sugando o sangue das pessoas que moravam na cidade. No silêncio da madrugada, o fenômeno era o tal. Ora aparecia na cidade, depois na zona rural. Aqui no centro de Colares, e a cidade ela é bem pequenininha, mas tem muitas coisas interessantes para se ver. Ó, como isso aqui, ó, muito legal, e é uma barbearia. Vamos lá, dá uma paradinha aqui. Tudo bem? Como é que tá? Prazer, Frederico. Me diz uma coisa, é tu que faz essas esculturas? Eu que faço todas essas obras por Colares, tudinho eu que faço na cidade. A minha inspiração foi mais sobre a Operação Prato, né, que veio aqui em Colares, daí nos anos 70, então eu tive essa ideia, né, transformar a minha barbearia numa imagem melhor, né, os ETs, né? Sim, eles jogam futebol, eles têm naves. Né? As pessoas gostam, sabe, chego aqui, corto o cabelo, tiro foto, né, e é bom. Então, olha, preciso dar uma paradinha na minha barba. Vamos lá? Então tá, vamos lá. Aí. Tá grande a coisa. Pode entrar. Me dá uma dica. Tu conhece alguém que foi atacado pelo chupa-chupa? Olha, eu conheço só um amigo meu, o senhor Newton. Ele foi chupado, né, pelo chupa-chupa. Meu esposo, na época namorado, chegou em Mocajatuba desesperado, dizendo que na cidade estava aparecendo um objeto não identificado. Então falei para ele, aqui a mesma situação. À noite acendemos fogueira, para ficar de prontidão. Chegando à madrugada, ele veio para assustar, procurando meu esposo e não pôde se livrar. De todos os atingidos, é um dos sobreviventes. E se chama Newton Cardoso, mais conhecido por Tenente. Naquele tempo eu estava namorando com ela. Eu cheguei lá umas 9 horas da noite. E ela me perguntou assim, o que foi que tu viesse fazer? Eu digo, rapaz, olha, eu vim atrás de ti porque está ocorrendo um fato em Colares e a gente não sabe o que é.
Aí eu disse assim para ela, poxa, eu quero dormir. Quero dormir porque eu estou muito cansado. Aí ela disse assim, olha, eu vou armar a tua rede. Tá bom. Quando eu vi que eu estava dormindo, estava num bom sono, eu vi aquele negócio, sabe? Aquele negócio veio assim me aquecendo, sabe? Me aquecendo assim, desse lado aqui do meu pescoço, né? Veio me aquecendo. Você sabe como a gente pega num fio de eletricidade e dá aquele choque? Sim. Aquilo ali me deu umas 3 sugadas desse lado assim. E aquilo rápido, sabe? E comecei a fazer movimento, sabe? Movimento na rede pedindo socorro para ela que me ajudasse. Deitado em uma rede, ele veio lhe chupar, atingindo seu pescoço, que não podia falar. Quando vê desmaiado, comecei a gritar, chamando a Dona Mita, a enfermeira do lugar. Aí ela pegou e começou a gritar, Dona Mita, vem aqui, me acuda, pelo amor de Deus. Eu ouvia malmente aquilo ali, sabe? Ela tá gritando. É que quando eu vi assim, né, me deu um salto, aí fiquei sentado na rede. Aí eu acordei a casa cheio de gente lá, sabe? Eu digo, rapaz, o que tá acontecendo aqui? Ela disse assim, olha, foi o chupa-chupa que te chupou, sabe? Eu digo, rapaz, nem me fala um negócio desse. Depois do acontecimento, ficou traumatizado. Dormia embaixo da mesa, com medo de ser chupado. Eu dormia debaixo de um balcão, com medo, né? Com medo, o pânico foi imenso aqui na cidade. Turistas chegam em Colares e começam a perguntar, onde mora seu Newton? Queremos entrevistar. Aí ficou a marca desse lado aqui. Ficou uma marca. Ficou uma marca, uma roda aqui e um furo aqui dentro. E sendo religiosa, foi difícil acreditar. Aconteceu na minha casa, acho bom recitar. A poesia do chupa-chupa, para ninguém duvidar. Sou poetisa Normalina, da praia do Maitá. Vitório Peré, um estudioso da ufologia na metade dos anos 70, não podia sonhar que a sua viagem à capital paraense, na companhia do velho amigo General Uchoa, lhe renderia um convite para acompanhar de perto a mais controversa operação militar do país. Essas luzes, elas passaram a perseguir as pessoas. A perseguir as pessoas. E as pessoas chegavam a fugir através da floresta. Elas aproximavam de maneira assim, bastante sorrateira e chegavam realmente assim, muito próximo da vítima, né? E aí, quando ela chegava próxima, ela posicionava de onde partiria o foco e, em seguida, o emissor que lançava o feixe luminoso. E essas luzes causavam pânico, causavam terror, um medo. E um dos fatores que mais causava medo era justamente o fato dela não causar nenhum tipo de som, ela não produzia nenhum som. E como é que era essa marca, seu Newton? Não dava nem para me olhar. Para me olhar a marca, o pessoal que viu aí, tinha a roda. Mas era uma roda? Era uma roda que tinha um furadinho. E tinha um furo. Furo aqui. Muitas pessoas foram atacadas e falavam que tiravam o sangue. Essas pessoas, na maioria mulheres, elas eram atingidas na região do hemitórax, né? Acima do seio esquerdo. E normalmente os homens eram atingidos na região próxima à veia jugular ou na virilha. E os pessoal já não dormiu, né? Aí depois a aeronáutica, ela soube em Belém, eles vieram. Sim. A aeronáutica ela veio, ela trouxe as câmeras deles, né? Passaram uma semana lá localizando, não acharam nada. Havia toda uma curiosidade da Força Aérea Brasileira em cima desse fenômeno que era uma luz luminosa que atacava as pessoas, causava pânico, medo, trouxe o terror para a região. Minha atividade era exatamente segurança do Estado, tá? As coisas que envolviam comprometimento da segurança nacional. Havia uma série de relatos
de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que ele estivesse sugando o sangue das pessoas. Um deles disse: olha aqui, em cima. Nós olhamos, aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um disco, um troço enorme, parado em cima da gente. Uma comunidade acuada de pescadores, insegura dentro de suas próprias casas, com medo das luzes que atravessavam as telhas para sugar o sangue das pessoas. Uma população que logo passou a se reunir debaixo de uma árvore gigantesca durante a noite, em volta de inúmeras fogueiras, armada e à espera do inimigo, que vinha do horizonte em sua direção, flutuando sobre as águas. Foi aqui embaixo dessa malmeira que o grupamento do Coronel Holanda escolheu para fazer uma das primeiras vigílias aqui em Colares. Depois eles resolveram se mudar aqui para frente, que eles tinham uma visão mais privilegiada ainda da região. A Operação Prato, ela teve início no dia 2 de setembro de 1977 e uma das principais funções da missão seria investigar uma luz luminosa que atacava a população de Colares, causava pânico, medo, trouxe o terror para a região. Havia toda uma curiosidade da Força Aérea Brasileira, então eles tinham que investigar a fundo o que estava provocando esse fenômeno, tinha que garantir a segurança da população. O prefeito de Colares, da Vigia, mandou um documento, um ofício do comandante do primeiro comar, porque essa coisa estava incomodando muito os pescadores, eles não conseguiam mais exercer atividade, não conseguiam pescar. Porque os fenômenos eram aéreos, estavam correndo no espaço aéreo brasileiro e cabia justamente à Força Aérea investigar. E alguns até faziam muita gozação a respeito disso. A sorte dessa Operação Prato sair é que o comandante na época tinha interesse nisso e acreditava nisso. Por que, por exemplo, escolheram o Coronel Irangê Holanda para ser o comandante dessa operação? Porque o Holanda, ele tinha esse lado assim de curiosidade. Ele, tanto é que quando foi questionado pelo brigadeiro a respeito de se ele acreditava em disco voador, ele disse que sim. Em 77, eu estava servindo em Belém, mas estava fazendo um curso em Brasília. Quando eu retornei do curso, me apresentei ao meu chefe, o Coronel Camilo Ferraz de Barros. Ele perguntou se você acredita em disco voador? Eu acredito. Eu não sabia nem que estava ocorrendo essa operação. Ele era uma pessoa ao mesmo tempo cético. Ele acreditava, mas com o pé atrás, né? Aí ele disse: então agora você está encarregado desse caso. Aí me deu uma pasta com o início da operação para que eu tomasse conta do assunto e ficasse encarregado do caso. Esse grupo, ele era formado de um comandante, no caso o Holanda, sim, e mais 6 sargentos. Era um grupo pequeno, 7 com ele, né? E todos tinham formação meteorológica. Justamente porque os fenômenos, em alguns momentos, pareciam ser fenômenos meteorológicos. Minha primeira noite de vigília na ilha de Colares
foi solitária, ouvindo o barulho das pequenas ondas, esperando para desembarcar num lugar onde as vigílias da década de 70 marcaram a memória e as vidas dos militares da Operação Prato. Passei a noite toda em vigília. O Coronel Holanda fazia isso, só que ele fazia isso lá no Farol. Ele chegava às 6 da tarde e saía de lá às 6 da manhã. Quem levava ele era o barqueiro, o seu Rosil, que é o mesmo barqueiro que eu estou esperando para me levar lá. Como é que tá o senhor? Tá, tudo bem. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos lá. Quando eles chegaram aqui, eles estabeleceram pelo menos 3 bases importantes, em Colares. Certo. Sendo que havia um ponto que ele só foi estratégico a partir de um determinado momento, porque eles perceberam que de lá a visibilidade permitia um controle maior da região, do espaço aéreo da região. Foi justamente o Farol. Como é que eram os avistamentos? Agora eu quero que o senhor me conte como é que aconteciam as luzes, da onde é que elas vinham. As luzes, as 3 luzes, era amarela, era vermelha e alaranjada. Luzes que piscavam, era realmente muito estranho. Mas eu não podia dizer o que era. Não vi. Eu via luzes, mas vi luzes, não sei o que é isso. Essas luzes, elas quase sempre surgiam como se fosse do nada. Algumas aproximavam a baixa altitude. Ela veio acompanhando e a gente vendo, olha ali. De lá daqui da Baía do Sol, mais ou menos. Da Baía do Sol. Mirando até aqui a ponta do Machadinha. Olha lá, veio. Quando chegou na direção da ilha, ela entrou na direção de Belém. A forma de voar era uma coisa assim absolutamente incompreensível, uma coisa que a própria física não consegue explicar. E os formatos, o senhor conseguia ver se era como se fosse um disco voador? Sem o visor, a gente enxergava só a luz. Agora, quando a gente olhava no visor, aí via o formato que tinha. Na minha mesa tinha uma lanterna, ela tinha uma tampa, um vidro fosco. Mas eu peguei um filme e coloquei ali. O objeto responsável pelos ataques, vamos dizer ataques entre aspas, Sim. Esses objetos tinham um único formato. Eu observei que tinha realmente um cilindrozinho. Cilíndrico, de aproximadamente 2 metros de diâmetro e 2 metros de altura. Aquilo estava impresso ali. E não estava procurando cilindro, eu estava procurando luz. O formato de pirâmide, piramidal. Da ponta do Machadinho, eles observaram movimentação de luzes também na área da Ilha de Mosqueiro. E indicaram inclusive um ponto específico, que foi a Baía do Sol. Próximo à Baía do Sol existia lá e existe ainda um coreto. Sim. Que ele fica numa área privilegiada, você consegue ver até a linha do horizonte, uma visibilidade fantástica. E foi lá que eles conseguiram fazer os melhores registros fotográficos. A young poet lay drunk on a barroom floor, having drunk so much he could not drink anymore.
Yes, terrible visions, they broiled in his brain. He dreamed he was riding on a hell-bound train. There was an engine with murderous blood, it was damn. Em 1975, essa região era praticamente inabitada, era pura mata, né? O que estariam fazendo essas luzes aqui? No meu entender, elas vêm aqui em busca de informações genéticas, da memória genética dessas populações autóctones. Não foi difícil eu imaginar que ele estivesse coletando sangue para ver o que estava contido naquele sangue que pudesse danificá-los num contato necessário futuro. Às vezes, dentro de uma multidão, 1 ou 2 ou 3 pessoas são escolhidas e atingidas, e muitas vezes essas pessoas não são atingidas uma única vez. Eu exigia com ele assim, pô, coronel, será que esse negócio vai prejudicar a gente? Ele disse, não vai prejudicar não. Eu não sei o que essa luz com alta energia, o que ela podia fazer, se ela podia transportar esse material também, tá? Mas pensei que ele estivesse coletando material para se defender. Quanto tempo durou a Operação Prato e por que ela terminou? A Operação Prato ela durou de setembro a dezembro de 77. Perguntei ao Holanda, eu digo, Holanda, você acha que foi o que interrompeu a missão? Aí ele disse, olha, peraí, eu tenho a suspeita que eu fui substituído e a missão foi interrompida a partir do momento em que eu me dirigi ao brigadeiro Protásio, informando para ele de um contato que nós tivemos com um dos ocupantes de uma nave. Ele veio lá em casa, o coronel Holanda. Sim. Ele veio, né? E ele trouxe um radinho assim, só e veio mais outra pessoa com ele. Meio se desesperou uma noite, que até murrar a câmara lá, que bravo. Porque os camaradas, ele ligava, né? Falava, mas ele não entendia o que eles diziam de lá. Sim. Eu falo 7 idiomas, parece que ele falou para mim, e nenhum desses eu entendo. Uma grande parte desses documentos está no Arquivo Nacional de Brasília. Exatamente. Só faltaram os filmes, né? Faltaram os filmes e ainda algumas fotografias. Fotos também. Fotografias, inclusive, muito importantes. Os 4 filmes que foram feitos, 1 era do Ministério da Aeronáutica, 3 eram meus. Os 4 foram do Ministério da Aeronáutica, eu nunca tive meu de volta. Perê, a gente está aqui nessa praia cheia de mistérios, né? Cheia de histórias, que é a Praia do Machadinho. Me conta algumas que aconteceram contigo aqui. Olha, aqui houve um determinado período em que uma única nave foi observada durante vários dias seguidos. E essa única nave era uma nave gigantesca, era uma nave mãe, em que os militares diziam que de dentro dela saíam esferas luminosas e eles filmaram e fotografaram. Infelizmente, essa é uma das fotos que também está desaparecida. Os avistamentos são casuais, né? Mas eles continuam acontecendo. Quer ficar em dia com as novidades da série De Carona com OVNIs? Então assine já o canal e assista à playlist da série.